segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo escreve àquela igreja e a todos nós o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância. E tem uma versão que diz o cheiro do seu conhecimento. É muito bom nós entendermos que Deus nos conduz em triunfo. Mas ele nos conduz em triunfo para quê? Para que, ao triunfar, por meio de nós, seja manifesto em todo lugar. No lugar que você está, é preciso que você manifeste. No lugar onde eu estou, é preciso que eu manifeste. Por meio de nós, manifeste o cheiro ou a fragrância do seu conhecimento. O projeto de Deus sobre a minha e a sua vida é nos conduzir em triunfo. Deus quer que nós triunfemos. Por quê? Porque as pessoas não gostam de olhar para a gente derrotada. E aí Deus quer que nós triunfemos para que as pessoas nos vejam. Mas ao triunfarmos e atrairmos o olhar das pessoas, Deus quer manifestar por meio de nós a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, estudando o quarto trimestre de 2024, tratando sobre alcance um futuro feliz e seguro, conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Na aula de hoje, estudaremos nesta lição de jovens a última aula deste quarto trimestre de 2024. Chegamos ao final de 2024, na verdade, lição 13 do dia 29 de dezembro. Já já faremos a virada de ano. Já já iniciaremos o ano de 2025. E eu quero aqui, com muita alegria, louvar a Deus por cada um de vocês que sempre estão conosco aqui na Academia de Pregadores. Quero desejar, em nome do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, um feliz 2025 para vocês. Que cada um de vocês tenha um 2025 repleto das bênçãos de Deus, cheio das promessas, do cumprimento das promessas de Deus na vida de vocês. Que aquilo que você não alcançou nesse 2024, que está se findando, que você alcance em 2025. Não se entristeça por aquilo que você não alcançou, porque com certeza Deus reservou coisas grandes para o próximo ano. A virada de ano é um dia como outro, um dia de 24 horas, mas renova a nossa esperança e que a sua esperança seja renovada nesta virada de ano, neste 2025. Que o Senhor cumpra na sua vida grandes promessas e faça de você uma pessoa que está sendo conduzida em triunfo para a glória do nome de Jesus. Sendo assim, feliz ano novo, feliz 2025, boas festas e que a mão de Deus te conduza em todas as coisas, em nome de Jesus. O título da nossa lição é Protegendo-se com Integridade na Sociedade. Não poderia ser um título melhor para encerrarmos esse trimestre, depois de tratarmos de tantos aspectos da vida cotidiana que são abarcados, envolvidos pelos princípios ensinados por Salomão e por poucos outros escritores de provérbios ali, né? Mas são princípios divinos para uma vida abundante. Então, nada melhor do que terminarmos esse trimestre falando sobre protegendo-se com integridade na sociedade. O texto principal da nossa lição, que está em Provérbios capítulo 28, versículo 12, nos diz o seguinte: quando os justos triunfam, eu gosto desse texto, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Tem uma versão que diz: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os ímpios sobem ao poder, o povo geme. Isso é prático, não é? Fala a verdade. Sem tecer muitos comentários, mas nós sabemos disso na prática. Corta na nossa carne. Nós temos que orar para que Deus use em todas as estruturas sociais homens e mulheres justos, mulheres justas diante de Deus, para que haja alegria no coração do povo.
Resumo da nossa lição: a sabedoria e a integridade são virtudes do cristão que se manifestam na sociedade. Olha só, eu vou fazer questão de grifar isso aqui. A sabedoria e a integridade são virtudes do cristão, mas não se esqueça, elas se manifestam na sociedade. Deus quer que nós, como o texto bíblico que eu li na introdução aqui, manifestemos o cheiro do seu conhecimento em todos os lugares que nós estivermos. Então, virtudes da sabedoria e da integridade, elas estão em nós, mas elas não são para o nosso próprio alimento. Elas são para se manifestarem na sociedade onde nós estivermos. Texto bíblico da nossa lição está em Provérbios, capítulo 23, versículo 17 ao 21, e o capítulo 24, versículos 1 e 2. Provérbios 23. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes sê no temor do Senhor todo o dia. Porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no teu caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões e comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Esta leitura foi a mesma da lição de número 11. A mesma, o texto bíblico da lição 13 é o mesmo texto bíblico da lição de número 11. Se você olhar, lição número 11, Provérbios 23, capítulo 23, versículo 17 ao 21, e capítulo 24, versículo 1 e 2. Nós vamos, pautados nesse texto, falar dessa integridade que deve estar presente na nossa vida, vivendo em sociedade. Primeiro ponto, sabedoria e prudência. Sabedoria, prudência e sociedade. Primeiro parágrafo, sabedoria e prudência na manutenção da ordem social. Escreve o nosso escritor. O contexto, não é este, o contexto de Provérbios 28, de 2 ao 12, embora não é o texto bíblico, né, que está aqui na nossa lição de hoje, mostra que a base de uma sociedade justa e ordeira é que o ideal de justiça e integridade domine os seus habitantes. Então, o texto bíblico mostra isso. Então, vamos lá em Provérbios 28. Não é verdade? Provérbios 28. Eu acredito que houve aqui um equívoco, né? Na verdade, um equívoco gráfico. Imprimiram, colocaram aqui na lição de número 13 o mesmo texto bíblico da lição de número 11. Então é importante que você, como professor, faça essa correção aí. O texto diz, eu vou ler, ó, de Provérbios capítulo 28, versículo... Vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 12. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como um leão. A leitura bíblica em classe é aqui, ó, a partir do versículo 2. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os princípios. Olha aqui que máxima que nós vemos no cotidiano do mundo que estamos vivendo. Mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Ou seja, leva tudo, mas leva o trigo também. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele.
Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha o seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre é sábio. Mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo. E o versículo 12. Quando triunfam os justos, a grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Então, esta é a leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje. E o nosso escritor deixa isso claro para a gente aqui. Outra coisa que o nosso escritor fala aqui no final desse parágrafo é que essa percepção está de pleno acordo com o versículo 12, que mostra a alegria do povo quando os justos triunfam e a apatia das pessoas quando os injustos se levantam. Então, Provérbios 28 e 12. Quando triunfam os justos, a grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Que Deus nos ajude, não é, minha gente? Que Deus nos ajude e que Deus levante homens justos, mulheres justas para subir ao poder da nossa nação. Sempre, 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 sempre. Segundo parágrafo do primeiro ponto. Quando a injustiça prospera. E o nosso escritor diz que é terrível para uma sociedade quando a tolice e a corrupção se multiplicam, pois até o pobre oprime outros pobres. O perverso se envaidece com as suas riquezas. A ganância e os abusos dos juros são insaciáveis, e os que possuem riqueza pensam em não precisar de mais nada. Isto aqui é terrível. Quando os homens estão obstinados nos seus próprios desejos. Olha o que Paulo diz a Timóteo na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 13. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Pois os que desempenharem bem... Não, peraí. Notei o trem errado. 1 Timóteo 3 e 3. Deve ser 2 Timóteo. Aqui os conselhos para o diaconato. 2 Timóteo 3 e 13. Ora, não é isso aqui, meu Deus, eu esqueci. O texto, na verdade, que eu estou querendo, diz assim: pois os homens maus seguem assim, enganando e sendo enganados. Eu acho que é 13. Deixa eu ver, eu anotei aqui, agora eu fiz igual o camarada fez da lição aqui. Ó. 1 Timóteo, Thiago? 2 Timóteo, então tá certo aí. Então eu tô lendo o trem errado, que eu anotei certo. Não, eu anotei primeiro. 2 Timóteo 3 e 13. Eu estava lendo 12. 2 Timóteo 3 e 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Isso aqui me lembra Jacó com Labão, não é verdade? Quando a injustiça prospera, aí as pessoas enganam e pensam que estão se passando de bacana. Não, eu estou enganando. Está sendo enganado também. Está sendo enganado. Depois eu anoto aqui, 2 Timóteo 3 e 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Quando não há compromisso com a lei de Deus. O nosso escritor, a gente já sabe, né? Quando não há compromisso com a lei de Deus, não há compromisso também com os homens.
não há compromisso com os homens. E o nosso escritor faz uma abordagem aqui. Você sabe que a gente faz essas marcações aqui, principalmente para o professor de escola dominical, mas é claro, dentro de um tempo que nós determinamos aqui, o tempo na classe, na sala de aula é muito maior, então você aproveita mais o contexto. Isso aqui é só um princípio. Ó. Pessoas gananciosas e soberbas já não guardam a lei de Deus há muito tempo. E os que têm falsa aparência de piedade e pratica todas essas injustiças, simplesmente têm suas orações como abomináveis diante de Deus. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Meus irmãos, as pessoas que não guardam a lei de Deus, não guardam a lei, não obedecem aos homens. São como juiz iníquo. A parábola que Jesus conta, a parábola do juiz iníquo, que Jesus fala que ele dizia, eu não temo a Deus nem aos homens. Quem não teme a Deus, não teme aos homens. Eu gosto sempre de falar isso, estamos aqui, lição de jovens, né? Moça, se o camarada não teme a Deus, ele não vai te respeitar. Minha filha, é uma lógica. Se ele não teme a Deus, que pode tirar a vida dele de uma hora para outra, você acha que ele vai te respeitar? Meu filho, se a moça não teme a Deus, ela não vai te respeitar. Ah, não, mas eu sou homem. Aí Deus, quem você acha que Deus é? Ela não vai te respeitar. Então, pessoas que não temem a Deus, não respeitam também aos homens. O contexto de Provérbios 28, de 2 a 12, deixa muito claro que a sabedoria e a integridade são virtudes indispensáveis para uma sociedade socialmente justa e moralmente íntegra. Eu escrevi isso aqui, ó, o nosso temor a Deus se manifesta
na relação com o outro. O nosso temor a Deus se manifesta na relação com o outro. Primeira epístola de João. Primeira de João. Aqui, ó, Primeira de João, capítulo 4 e o versículo 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso aqui não é uma pergunta, isso aqui é uma afirmação. Como é que o nosso amor a Deus é manifestado? Na relação com o outro. Na relação com o outro. Aquele que não teme a Deus, não teme também aos homens. Segundo parágrafo, ou segundo ponto da nossa lição, o justo diante dos valores opostos da sociedade. Primeiro parágrafo, diante das injustiças, diz o nosso escritor. À luz da lição de Provérbios, a maneira de um jovem cristão atuar na sociedade tem a ver com apresentar de maneira sábia e íntegra com a vida a veracidade da mensagem que ele carrega consigo. Isso aqui, minha gente, é autenticidade. Autenticidade. A nossa vida é coerente com a fé que nós defendemos? É só uma pergunta que nós precisamos nos fazer todos os dias. A nossa vida é coerente com a fé que nós defendemos? Não é um ambiente que nos molda, embora nós somos influenciáveis, nós somos influenciados pelo ambiente, mas nós não podemos deixar o ambiente nos moldar. Olha o exemplo de Daniel. Tiraram Daniel da sua terra, perdeu sua casa, perdeu sua pátria, perdeu o templo, foi levado para a Babilônia, mudaram o nome dele, mas ele não mudou o seu caráter. Ele não mudou o seu caráter. Tem pessoas que, qualquer coisa que acontece, elas se transformam. Na verdade, você se transforma ou você nunca foi aquilo que dizia ser e é aquilo que você está se mostrando agora? Nós precisamos ter um caráter rijo. Nós não podemos permitir que o ambiente nos mude, nos molde, nos transforme. Nós fomos chamados por Deus para influenciar. Além disso, suprir as necessidades mais básicas de quem precisa, como bem fazia a igreja do primeiro século, também está na ordem do dia para o autêntico cristão. Ou seja, não é só de palavras, é de atitudes, de ações, como nos diz o apóstolo Tiago. Segundo parágrafo do segundo ponto, diante da corrupção, nesse segundo ponto estamos estudando sobre o justo diante dos valores opostos da sociedade. No primeiro parágrafo falamos sobre diante das injustiças e agora diante da corrupção moral. O nosso escritor escreve que um jovem cristão que pensa biblicamente deve se apresentar aos outros jovens como aquele que não se envergonha do compromisso ético do evangelho em toda a esfera da sua vida. Eu fiz questão de escrever aqui a palavra autenticidade, de autós, daquilo que é autêntico, que é próprio, que não tem influência externa. Autenticidade. Nós precisamos ser autênticos. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós precisamos ser autênticos. Seja autêntico, seja quem você é, desde que o evangelho de Jesus Cristo flua através de você para as pessoas que estão à sua volta. Seja sempre autêntico. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Tocando o mundo das pessoas. Deus nos chamou para tocar as pessoas. E lá no finalzinho desse parágrafo, o nosso escritor ele diz que não podemos transformar o mundo, mas podemos ser instrumentos de Deus para transformar o mundo das pessoas. E eu escrevi uma frase que é de um autor anônimo, eu ouvi na boca do pastor Jander Magalhães, mas é uma frase que eu gosto muito. O diabo tem gente para trabalhar para ele em todo lugar, mas Deus também tem. Entenda que o lugar onde você está é exatamente o lugar onde Deus queria para ser um agente do reino de Deus aí onde você está. Eu não consigo influenciar este ambiente que você está, porque eu não estou aí. Mas você está. Então seja um agente de Deus. Toque o mundo das pessoas. Ah, mas se eu fosse um grande pregador, quando eu for um pastor. Não, toque o mundo das pessoas. Aí onde você está. Toque o mundo
das pessoas. Terceiro, terceiro ponto da nossa lição. Quando a sabedoria e a integridade se manifestam externamente. Primeiro, vale a pena ser íntegro. O nosso escritor nos diz que quando há integridade, a impiedade, quando não há integridade, a impiedade reina. E é natural que quanto mais pessoas ímpias, mais a sociedade é injusta. Geralmente, quando há uma cultura de impiedade, se torna até perigoso ser íntegro. Dessa forma, é preciso ter coragem e perseverança para permanecer na integridade. Por isso, a manutenção dessa virtude passa pelo princípio fundamental do temor do Senhor, como início e o fim de tudo. 4 pontos relevantes aqui que eu fiz questão de marcar com cores distintas para a gente não esquecer. Primeiro, quando não há integridade, a impiedade reina e é natural que quanto mais pessoas ímpias, mais a sociedade é injusta. Infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade muito injusta, muito injusta. E o problema é que a corrupção, gente, está na base da sociedade. O problema é esse. A corrupção está na base da sociedade. Porém, há um propósito de Deus em nós, onde nós estamos. Por quê? Olha só o que o nosso escritor continua dizendo. Geralmente, quando há uma cultura de impiedade, se torna até perigoso ser íntegro. Tem alguns lugares que a gente, como diz Rui Barbosa, o homem chegaria os dias que o homem ia ter vergonha de ser honesto. Mas nós precisamos manter a nossa integridade. Nós não podemos desistir. Nós temos, sou brasileiro, não desisto nunca. Nós temos que insistir. Outra coisa, dessa forma é preciso coragem e perseverança para permanecer na integridade. Às vezes temos que lutar contra um sistema, contra tudo, contra todos. Às vezes até temos que ser prejudicados de alguma forma, ou pelo menos deixar de ser beneficiados em alguma coisa só para manter a nossa integridade. Somos confrontados por isso, confrontados por isso. Esses dias eu estava assim pensando numa situação, não, me deu um negócio ruim que eu falei, não, deixa eu parar de pensar isso aqui. Deixa eu fazer igual o Asaf no Salmo 73. Em só refletir essas coisas, achei muito pesada a tarefa para mim. Asaf fala isso. Tem coisas que não vale a pena nem refletir, gente. Porque você não vai encontrar uma resposta prática. E vai ser desanimador. Okay? E, por fim, por isso, a manutenção dessa virtude passa pelo princípio fundamental do temor do Senhor como início e o fim de todas as coisas. Precisamos orar para que Deus nos ajude a manutenir essas virtudes na nossa vida. Mas uma coisa é certa, há um propósito de Deus em nós, onde nós estamos. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Sabedoria, amando os mandamentos de Deus. Amando os mandamentos de Deus. Na Bíblia, sabedoria só é possível quando a verdade da palavra de Deus se encontra no centro do coração humano. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ninguém consegue temer o Senhor se a palavra de Deus não gerar esse temor. Isso significa dizer que não basta apenas conhecer os mandamentos de Jesus. É preciso amá-los e cumpri-los. Prática. É preciso amá-los e cumpri-los. Ah, não, eu conheço os mandamentos, eu gosto dos mandamentos. Ai, conheço. Não, pratica. Pratica. É preciso amá-los e cumpri-los. Nesse caso, não é difícil amá-los, pois eles foram encarnados numa pessoa, no Senhor Jesus. Guardar os mandamentos é amar a Jesus. Guardar os mandamentos é amar a Jesus. Eu gosto muito de uma palavra, eu gosto de aplicar essa palavra em todas as circunstâncias, mesmo na vida de ímpios. Coerência. Coerência. Nós precisamos ser coerentes. O que é ser coerente? É viver de acordo com aquilo que nós acreditamos.
É preciso ter coerência entre a nossa vida e a fé que professamos, entre os nossos atos e as nossas palavras. É preciso ter coerência. Coerência, gente. Às vezes eu falo, não, esse camarada está todo errado, mas pelo menos ele é coerente. Ele é coerente. É isso mesmo. A gente não precisa esperar outra coisa dessa pessoa, porque ela está sendo coerente com aquilo que ela demonstra acreditar. Então, amar ao Senhor é isso. Amar ao Senhor não é de palavras. É preciso ter coerência. O amor é preciso ser manifestado, ou é preciso se manifestar em todas as áreas da nossa vida. Terceiro e último ponto da nossa lição: sabedoria e integridade para servir à sociedade. Servir. Nós precisamos resgatar o desejo de servir. Servir à sociedade acaba sendo uma referência ao amor do Senhor para conosco. Outra coisa que o nosso escritor diz para a gente aqui, ó, o seguidor de Jesus, o sábio e íntegro, entende que é o seu dever servir ao outro ser humano. O próprio Jesus disse que ele não tinha vindo para ser servido, mas para servir. João, capítulo, eu não vou ler aqui, mas João capítulo 21, versículo 15 ao 17, Jesus faz a mesma pergunta para João 3 vezes. Perceba, Jesus não faz 3 perguntas. Jesus faz a mesma pergunta para João 3 vezes. João, tu me amas mais do que esses? João disse, eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. João, tu me amas? João disse, Senhor, eu te amo, apacenta os meus cordeirinhos. João, tu me ama? Apacenta. Sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. O que que esse texto está nos ensinando? Como é que nós revelamos o nosso amor a Cristo? No cuidado. Apacentar, pastorear é cuidar, no cuidado com o outro. É no cuidado com o outro que nós revelamos que nós amamos a Cristo. Dizer que amamos a Cristo, eu amo, Deus conhece o meu coração, ok, mas como que isso está se manifestando aqui fora, no exterior? Então, como é que nós manifestamos o nosso amor por Jesus? Cuidando do outro. Que essa seja uma verdade e que essa seja uma prática da sua vida, em nome de Jesus. Queridos, quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão conosco aqui na Academia de Pregadores. É um sinal de prestígio ter vocês aqui, nos acompanhando durante todo o trimestre. Na semana que vem, vamos iniciar um novo trimestre, o primeiro trimestre de 2025. Que você continue aqui conosco, caminhando no que eu chamo de uma trilha do trimestre, e eu tenho certeza que será um tempo de transformação, de aprendizado e de bênção para a nossa vida. Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença aqui, pela sua audiência conosco. Mais uma vez, feliz 2025 e até a semana que vem, em nome de Jesus.